novembro, o leilão da quinta geração de internet móvel, a rede 5G, deve gerar 20 bilhões de reais. O sistema promete suportar o crescente volume de informações que trafega nos dispositivos celulares, além de conexões mais rápidas. Mas os especialistas alertam para os riscos de maior vulnerabilidade na privacidade do usuário. Para falar sobre o tema, recebemos Paulo Rogério Feurer, presidente da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnológica e Inovação. Paulo, vamos começar exatamente por aí. O que seria, na verdade, essa rede? Por que essas esperanças todas nesse novo sistema? A tecnologia 5G, ela é mais do que uma evolução da 4G, que é o que a gente tem usado aqui em Brasília, principalmente em boa parte do país. Apesar de não ter total cobertura, ainda tem uns rincões com 3G, né? Mas a gente já está acostumado com a 4G. A 5G, a quinta geração de telefonia celular, ela é um salto tecnológico e de negócios muito maior do que foi a evolução da 2 para 3, da 3 para 4G. Eu diria até que ela vai impactar a nossa vida na mesma proporção que a internet impactou quando entrou, né? Hoje a gente acha inviável o mundo sem internet, né? Sem WhatsApp, sem smartphones. Então, a 5G, a promessa é isso. O que ela é do ponto de vista tecnológico? É uma rede de telecomunicações, de celulares, que permite, primeiro, altíssima velocidade de transferência de dados. De 10 a 20 vezes mais rápido do que a gente tem hoje. Em alguns picos, chega a 100 vezes mais rápido do que a gente tem hoje. Ela tem um tempo de latência, quer dizer, um tempo de resposta da rede muito pequeno. Isso viabiliza aplicações que hoje são inviáveis, como, por exemplo, os carros móveis, né, autônomos, a telecirurgia, que você não pode esperar para responder, né? Se vier um atraso, você pode matar o paciente do outro lado. Então, aplicações que a gente não imaginava, controles, internet das coisas, é toda baseada na disponibilidade de uma tecnologia de rede muito rápida com baixa latência, que ela viabiliza. Outra vantagem é que cada célula, né, a telefonia celular chama isso de celular, chama-se celular, porque ela trabalha com células, é a área de abrangência de uma torre, né, tem as suas antenas, então essa área é chamada célula. Na tecnologia de hoje, ela chega a 10, 15 quilômetros. Na tecnologia 5G, ela chega a 50 quilômetros. Então, permite ir mais longe. Isso vai viabilizar com mais facilidade telefonia, transmissão de dados de telefonia para o campo, né? Eu consigo ter uma abrangência nas fazendas que a gente não tem hoje com a tecnologia 4G. Isso, em contrapartida, exige mais repetidores, porque uma dificuldade da tecnologia 5G é o tipo de frequência de rádio que se usa, que é alta frequência, os prédios passam a ser mais opacos à onda do que é hoje. Não sei se já passaram por isso, tem momentos aqui em Brasília que você está de carro e passa numa baixada, senão some. É uma zona de sombra, né? Nós vamos ter mais zonas de sombra com 5G, isso vai exigir das operadoras o reposicionamento das suas antenas, colocar mais repetidores para cobrir essas áreas de sombra. E aumenta em mais de 100 vezes o número de usuários simultâneos por célula. Então, a gente vai ter uma utilização brutal, quer dizer, eu vou ter alta velocidade de transmissão, baixo tempo de resposta, um alcance maior e um maior número de usuários ao mesmo tempo usando. Isso viabiliza, por exemplo, que você em casa não precisa ter uma rede Wi-Fi. A tua rede 5G vai ser mais rápida do que um Wi-Fi que você teria em casa. Aí eu posso utilizar, então, a internet a partir do telefone transferido para o computador. O teu computador vai acessar 5G também. Então, você vai botar uma plaquinha lá, uma espécie de um pendrive, que é um receptor de 5G, e aí ele vai conversar em 5G. A tua geladeira, o teu micro-ondas, a televisão, todo mundo vai conversar em 5G. Esse tráfego de informações, que promete ser mais rápido, isso vai facilitar a transmissão de imagens, de filmes. Então, quer dizer, o suporte a esse tipo de comunicação que a gente tem hoje será melhor e mais eficiente. Sem dúvida, você vai baixar um filme em 10 segundos. Então, um filme inteiro você consegue baixar, fazer o download, né, que a gente chama, baixar um filme em 10 segundos. Hoje você gastaria perto de meia hora, uns 20 minutos para baixar. Então, você baixa uma velocidade muito mais alta. Isso cria dois problemas. Primeiro,
nós estamos colocando mais uma rede, a rede 5G não vai sumir com a 4G, com a 3G, a gente ainda vai ter, conviver várias redes, assim como todo o sistema de comunicação que nós temos. Mas eu vou ter muito mais dispositivos acessando dados, acessando a rede. Por exemplo, câmeras de vídeo, babás eletrônicas, mandando informação via rede 5G. Eu tenho mais ponto de contato de outras pessoas com a rede. Isso fragiliza a segurança, como você disse no começo, é uma das preocupações. Hoje você já tem hacker hackeando babá eletrônica, né? E conversa com a criança porque hackeou aquela babá eletrônica. Ou você tem dispositivos tipo câmera de vídeo fazendo hackeamento de câmera de vídeo IP, fazendo hackeamento, fazendo o DDoS, que é um tipo de invasão, que um hacker usa a tua câmera de vídeo de segurança para hackear outros computadores. Então, quanto mais unidades a gente tiver na rede, maior a fragilidade que a gente tem de acesso. Então, questões de segurança passam a ser um problema não só local, pessoal, mas até de defesa cibernética. Imagina que alguém consiga entrar numa rede 5G, porque através de um circuito fechado de TV, né, por IP, ele consegue entrar nesse equipamento, hackear o equipamento, entra na rede 5G e aí consegue, por exemplo, desligar o nosso sistema, o Operador Nacional de Serviço. A nossa rede elétrica cai, né? Então, a gente aumenta a fragilidade para hackers, para ataque cibernético. Mas já está sendo feito algum sistema sendo desenvolvido para que essa fragilidade seja diminuída ao máximo? De certa forma, algum estudo nesse sentido, enfim? O mundo inteiro está preocupado com isso, né? A preocupação do Donald Trump, o presidente americano, com a Huawei, que é a empresa chinesa que detém hoje a maior tecnologia de 5G, ela é detentora, ela tem a solução de ponta a ponta, desde smartphone até toda a infraestrutura de telefonia. E é porque ele sabe que eu vou estar colocando um outro país tomando conta da minha rede, de parte da minha rede de comunicação. Então, está o mundo inteiro preocupado com isso. O Brasil tem um centro de defesa cibernética, que está instalado em Brasília, em que cuida de toda a defesa cibernética nacional, não só a defesa do ponto de vista militar, mas inclusive as instalações civis, que é o caso de hidrelétricas, redes de comunicação, redes elétricas em geral. Então, você tem aeroportos, você tem que tomar cuidado com esses ativos nossos. Então, nós temos um centro de defesa que está estudando, está aí brigando com orçamento, como todo mundo está brigando, né? O orçamento deles é ridículo, de pequeno, mas está brigando para conseguir montar uma infraestrutura de segurança que minimize o ataque. Não é que a gente fique isento, nenhum país está isento de ataque. A gente tem que dificultar o atacante, né? Então, o problema não é que se a gente vai ser atacado, o problema é quando a gente vai ser atacado e como é que a gente vai responder a um ataque. Até porque há um senso comum que diz que a própria telefonia hoje ela é insegura, né, do ponto de vista da individualidade, né? Quer dizer, qualquer pessoa está sujeita a ter suas conversas ouvidas por quem ele não deseja, né? Quer dizer, como é que funciona isso também? Nós estamos falando de equipamentos eletrônicos que tem um computador embarcado que é movido por programas. E esses programas podem ser corrompidos, né? Me perguntaram uma vez se o fabricante de equipamentos poderia ouvir o que eu estou falando no celular. Ele pode, a companhia telefônica pode, em alguns casos a Polícia Federal pode, né? O teu marido, tua mulher, todo mundo pode, teu vizinho, um hacker. Você tem tecnologias hoje de hackeamento que permite que alguém ligue o teu microfone até a tua câmera de vídeo no telefone celular sem que você saiba. Então, ele pode gravar a nossa conversa sem que você saiba, sequer que você não tocou o telefone, ele remotamente invadiu o teu telefone e acionou esses comandos. Então, ele capta som, capta imagens sem que você esteja sabendo sequer se ligou o telefone, né? Então, você tem esses recursos hoje, os hackers que navegam no Deep Web, né, na parte escura da internet, onde tem lá ferramentas para hackeamento, usam isso. E é gratuito. Isso aí um hacker não paga nada para ter esses recursos. É um absurdo, né? Eles se divertem com essas brincadeiras. E o que a gente tem que ter é muito cuidado com o que você fala
com que você transmite de dados e que rede que você usa. Lembrar aquela frase do Tancredo, né? Tancredo Neves falava que telefone em Brasília você só usa para marcar reunião em que você não vai. Ou seja, para assuntos totalmente irrelevantes. Isso é sério, você fala pessoalmente e a partir de alguns exemplos, né, de vazamento de conversa não desejável, você fala no ouvido da pessoa e bem baixinho, para nenhum microfone pegar. De preferência dentro de uma floresta. É isso. Agora, uma outra preocupação que surge, quer dizer, do ponto de vista do usuário também, o Wi-Fi hoje, quer dizer, você pode compartilhar com todo mundo da sua família em casa, até os restaurantes, algumas lojas, enfim, aeroportos, usam isso como uma espécie até de bônus para o cliente, né? Como é que fica o uso dessa Wi-Fi nessa nova rede? Ele vai poder ser compartilhado por todos? Como é que fica? Como eu falei, o 5G não vai destruir ou ocupar todo o espaço das tecnologias existentes. O Wi-Fi vai continuar existindo. Só que o 5G é muito mais rápido que o Wi-Fi. Então, se o meu telefone já é 5G, eu não preciso usar o Wi-Fi de ninguém. Eu vou ter muito mais recursos usando a rede 5G do que a rede Wi-Fi de um restaurante. As redes públicas, as redes abertas, são pontos de fragilidade muito grande. Então, por exemplo, se eu estou num restaurante, mesmo que ele tenha Wi-Fi, se eu tenho que fazer alguma transmissão, fazer um pagamento bancário, eu não uso a rede Wi-Fi, eu uso a rede 4G, que é mais segura do que uma rede Wi-Fi. E comunicação sempre criptografada. Então, o Wi-Fi é só para você baixar coisas que não são relevantes e, mesmo assim, você é passível de ser invadido numa rede Wi-Fi pública, uma rede Wi-Fi aberta, sem controle. Então, entrar em Wi-Fi de restaurante é perigoso hoje, vai continuar sendo perigoso. O que vai acontecer com o 5G é que esses benefícios de rede Wi-Fi gratuita passam a ser tão importantes porque eu tenho uma rede muito mais rápida fornecida pela concessionária de serviço do que o Wi-Fi. E como ele disse que vai ter muito mais elementos ativos na rede, muito mais usuários de rede, porque agora não é só a pessoa, mas vai ser a tua geladeira, teu micro-ondas, o sistema interno de TV, o medidor de temperatura, esses equipamentos que a gente chama de IoT, né, que usa a tecnologia IoT, Internet das Coisas, vão usar a rede 5G. Então, vou ter muito mais usuários e, com isso, a receita das operadoras vai aumentar, porque tem muito mais usuário. E aí deve reduzir o custo da ligação. Então, nós vamos ter ligações mais baratas, comunicação de dados mais baratas e com maior velocidade e maior qualidade. Mas essa rede, ela será conectada a um celular. Então, eu preciso ter uma assinatura de celular para, de qualquer forma, abranja. Por exemplo, na minha casa, para utilizar a TV, a geladeira, nesse sistema, eu preciso de uma rede de celular, um número de celular específico para isso? Você vai ter um chip, um SIM card, né, um chipzinho em cada um desses dispositivos. Então, você vai contratar um serviço da companhia telefônica para, por exemplo, você ter na sua casa 10 chips. Como tem hoje, aqueles combos que eles vendem, né? Mas isso está ligado em uma única linha? Não, são 10 linhas diferentes. Vai vir numa fatura só, porque, na verdade, esses equipamentos não vão ter canal de voz, vão trabalhar só com dados. Então, você vai estar pagando um pacote de dados. Então, seria só, embora ela envolva todos esses equipamentos, seria um único, digamos assim, quase que uma única linha, então, isso, né? Isso. É uma única fatura. Fatura, né? Com vários telefones, vários números pendurados, que os números são até irrelevantes para você. Você não vai ter que memorizar esse número. E eles também, de certa forma, eles acabariam barateados porque não teriam uma ligação. Isso, né, para transmitir dados. Seria só para a transmissão de dados. Hoje, esses rastreadores de veículos, veículos que têm ligação com a central de atendimento, todos eles têm um chip de celular e você paga a assinatura mensal do chip, que é barato hoje. Hoje está por volta de R$15, R$10 por mês. E com 5G deve baratear mais ainda. Pela abrangência da própria rede, né? Isso. A perspectiva de chegada dessa rede seria a partir de novembro, ou em novembro é feito o leilão? Como é que é o desenvolvimento? A gente espera que em novembro saia o leilão, porque já era para ter saído, né? Aí tem umas questões ainda a serem discutidas. Depois de sair o leilão, tem todo um tempo ainda de instalação, de negociação, etc. Então, a rede deve começar a ser instalada só o ano que vem, só em 2021, e mesmo assim para meados, para o final do ano, em alguns locais específicos.
Há questões ainda para serem resolvidas, como, por exemplo, se a gente deixar a decisão da operadora, ela vai colocar rede 5G onde ela tem mais rentabilidade. E a ideia é que a 5G seja mais popular do que a 4G. Hoje, as companhias telefônicas foram obrigadas a atender um percentual de usuários por cidade. Então, se a meta dela de universalização é de 95%, ela coloca uma torre na sede do município, ela atendeu 95% da população e o campo está desprovido. A ideia é a gente convencer o legislador, ao escrever o leilão, ao autorizar o leilão, a exigir que seja por percentual territorial de cobertura. Tem que atender 95% do território do município, por exemplo. E aí eu vou estar atendendo também rincões, fazendas, que do ponto de vista financeiro não são muito viáveis, não são economicamente viáveis para as operadoras, mas elas vão ser obrigadas para atender esse público por causa da exigência de universalização. E ela acaba sendo favorecida também pelos aqueles próprios sistemas de GPS, eles acabam envolvendo isso também. Você colocar uma rede de telefonia, uma rede de dados sem fio, atingindo fazendas, por exemplo, viabiliza o que a gente chama hoje de agricultura de precisão, né? Hoje os agricultores, a gente vai nessas fazendas modernizadas, eles dependem de GPS, dependem às vezes de rádios de alta potência, rádios de dados, modem de dados, para poder ligar aquele trator que é autônomo, não tem mais motorista, tratorista, ligar com a central de comando daquela. Então, com uma rede dessa, fica muito mais simples a implantação da agricultura de precisão. Eu posso ter, por exemplo, sensores de pragas espalhados na lavoura enorme, uma fazenda enorme, tem lá milhares de sensores, cada um deles é um dispositivo de 5G, um dispositivo da IoT, ligado a uma rede 5G. Quer dizer, além desse desenvolvimento tecnológico todo, ele acaba trazendo, de certa forma, uma segurança maior para o campo, para as próprias estradas, a partir do momento que os carros autônomos eles teriam um maior sistema de segurança, né? Mas continua a fragilidade para o usuário pessoal. Por que essa fragilidade ainda para o usuário pessoal? Nós fragilizamos nós mesmos, né? Se você pegar qualquer pessoa que você conheça, entrar na internet dela, no Facebook, no Twitter, você descobre detalhes da vida dela maravilhosos, né? Você descobre coisas que ela não gostaria que você soubesse. É só vasculhar um pouquinho, a gente descobre. A gente se fragiliza. Então, a rede precisa ter segurança, precisa garantir que se eu não quiser me expor, eu consigo, mas o problema é modificar uma cultura de não exposição. O Brasil é o maior usuário de Waze do mundo. São Paulo é o maior usuário de Waze do mundo, a maior cidade com o maior percentual de usuário de Waze. Nós somos o maior usuário do WhatsApp. Facebook, nós somos em terceiro lugar. Então, veja que a gente gosta de bisbilhotar a vida dos outros, né? E se expor, né? Principalmente. Vai no restaurante e tira foto do prato. Na hora que eu tiro foto do prato, eu estou dizendo onde é que eu estou, que hora que eu estou, o que eu estou comendo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu estou dando uma série de informações para uma pessoa que queira fazer algum tipo de malvadeza comigo, conseguir, né? Então, nós precisamos mudar a nossa cultura para nós sermos, cada pessoa, zelar pela sua segurança. E daí está zelando pela segurança da empresa, a segurança da família e até a segurança do país. Então, quer dizer, esses grupos de WhatsApp que se criam nas empresas, eles têm uma fragilidade muito grande. E é preciso que se tenha um controle maior sobre isso. E como é que a gente consegue isso? Educação? Educação. Tem alguns problemas que a gente nem se dá conta, né? Você falou de grupo empresarial. Ora, se eu tenho um grupo de empresa e alguém do grupo, é um grupo de empresa, criado pela empresa, e alguém do grupo manda uma mensagem à meia-noite para mim, ou no fim de semana, aquilo marca como hora de trabalho. Do ponto de vista trabalhista, eu estou de prontidão. Então, todo mundo que está no grupo teria que receber aquele adicional de prontidão, de plantão, que você está trabalhando. Sim. Então, as empresas vão ter que, por exemplo, no caso de grupo, de WhatsApp, se acostumar a desabilitar o grupo fora do horário de expediente. Porque se alguém transitar informação, todo mundo do grupo estaria, teoricamente, de prontidão e deveria ganhar um adicional para o estado de prontidão, né? Para o estado de plantão. Então, as empresas precisam cuidar melhor. Nós estamos falando de uma
e uma cultura cibernética que está sendo criada aos poucos, né? A tecnologia é mais rápida do que a nossa capacidade de absorvê-la. Então, a gente está descobrindo problemas conforme os problemas vão aparecendo. Um caso bastante radical, né? Espero que isso não chegue a acontecer, mas teoricamente é possível. Nós acabamos de aprovar a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma lei que protege os dados das pessoas. E essa lei separa os dados entre dados pessoais e dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles que falam com a tua preferência sexual, preferência política, doenças, coisas do tipo. Só que a lei não diz que eu estou protegendo dados que estejam em uma mídia digital. Não é dados binários, não é arquivo. É qualquer dado. Pode estar em papel, etc. Ora, se você vai no barbeiro e ele corta teu cabelo cai no chão. Com o fio do teu cabelo, eu consigo saber se você usa droga, que doença que você tem, os teus defeitos genéticos. Então, o barbeiro vai ter que tomar cuidado de recolher aquilo e queimar aquele cabelo, porque ele passa a ser responsável se eu vazar informações genéticas a partir do fio de cabelo. Olha que loucura. Quer dizer, criou-se uma amplitude tal na lei que chega a esse... Lógico, vai ter a regulamentação, a gente está esperando a regulamentação da LGPD, mas você percebe que a tecnologia cria mudanças sociais, impacta a sociedade, o legislador cria uma legislação, mas para ele proteger tudo que ele está imaginando, ele acaba sendo mais exagerado do que precisaria. E aí precisa de um peso e contrapeso nessas compensações com a regulamentação, de ver o que eu fragilizo ou que não fragilizo, né? O quanto que eu abro, o quanto que eu não abro. O quanto que a privacidade, o quanto que cada pessoa está disposta a abrir da sua privacidade, sua vida privada, em troca de serviços gratuitos. Eu quero usar o WhatsApp, eu estou abrindo mão da minha privacidade, onde eu estou, o que eu falo, etc., para usar um serviço gratuito. Né? Sim, tem até esses sistemas de catálogos, que você pede qualquer coisa, eles pedem dados de CPF, enfim. Quer dizer, na verdade, a gente chegou um pouco tardiamente, mas chegamos ao 1984, de Ouro, né? Onde todo mundo era vigiado de todas as formas, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem que tomar cuidado, né? E hoje tem câmeras de vídeo. Em alguns países proibiram o reconhecimento facial. Na França, por exemplo, já proibiu. O Canadá, algumas cidades do Canadá proibiu o reconhecimento facial. Quer dizer, eu estou andando na rua, sou reconhecido pela face por um robô que pode... Isso pode servir para segurança, é legal, posso identificar um criminoso na rua, mas eu posso usar para fazer uma chantagem, uma pessoa com mal intencionada, ou vender propaganda para você que você não está interessado, né, te importunar com propaganda. Sim, é o que mais a gente recebe, diz, olha, seu plano não lhe atende de tais e tais formas, como é que a gente muda? Inclusive de outras operadoras. Sim. Né? Quer dizer, até nisso a gente poderia ser protegido com um maior cuidado, então. Sem dúvida. Mas, de novo, não é a tecnologia. A gente tem, primeiro, um problema de cultura. A gente acaba se expondo muito em troca desses serviços gratuitos. E a contrapartida para ter um serviço gratuito é você te entregar dados que permita que as empresas façam o seu perfil de usuário e daí possa direcionar propaganda específica para você. Então, o teu foco em marketing fica mais afinado, né? E você tem um ganho maior. Em contrapartida, a gente tem um serviço gratuito. É a vantagem. A gente precisa saber dosar isso e ter leis que nos proteja de invasões não desejáveis. Mais uma vez, a norma é o bom senso. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um prazer. Muito obrigado. Para rever esta e outras entrevistas, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV, o nosso canal no YouTube. Para qualquer crítica ou sugestão, ligue para o 0800 6122 11. É de graça. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.